Paz do Senhor. Com muita alegria no coração, nós estamos nos preparando em nome de Jesus para gravarmos hoje, para falarmos, trazemos um estudo a respeito do milênio, 1000 anos do reinado glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Leiamos a princípio o capítulo 20, dos versículos 1 ao versículo 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou-o no abismo, fechou-o, e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Amém. A palavra de Deus nos informa sobre o plano de Deus para este mundo e o reinado glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde que nossos pais, Adão e Eva, pecaram lá no Jardim do Éden, Satanás está dominando este mundo tenebroso de um governo tirano, cruel e desonesto. Mas Deus tem o controle de todas as coisas e no tempo certo, determinado por Deus, este mundo será governado por nosso Senhor Jesus Cristo. O reino tirano de Satanás está chegando ao fim. Depois do capítulo 19, da batalha do Armagedon, do lançamento da besta do falso profeta, no lago de fogo e enxofre, agora Satanás é que será preso. Ele ainda não vai para o lago de fogo. Dá-nos uma compreensão quando dois países entram em guerra e o rei vencedor prende o rei vencido e assume o governo em seu lugar. Jesus Cristo, nosso Senhor, no tempo determinado por Deus, passado o período da grande tribulação, que já estudamos em capítulos anteriores, passada a batalha do Armagedon, agora resta a prisão de Satanás. Logo aqui no início do primeiro versículo, aliás, no segundo versículo, encontramos 4 títulos dados a esse inimigo de Deus: dragão, antiga serpente, diabo e Satanás. Esses 4 títulos mostram as características malignas deste inimigo de Deus. Dragão fala da sua ação predatória, violenta, cruel, agindo neste mundo. Antiga serpente fala da astúcia, da sua forma astuciosa para enganar, enganando um terço dos anjos do céu, trazendo-os à ruína, enganando Adão e Eva no Jardim do Éden, e continua enganando ainda até hoje e o continuará
até que se dê a sua prisão, finalmente até que ele seja lançado também no lago de fogo e enxofre. Diabo fala da sua ação de inimigo de Deus, fala da sua ação de acusar o grande acusador dos nossos irmãos. Jó capítulo 1, versículos 1 a 6, quando ele acusava Jó diante de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus o chama de mentiroso e pai da mentira. E quando mente, fala do que lhe é próprio, porque ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. E Satanás fala do arqui-inimigo, do grande inimigo de Deus e do inimigo de toda a humanidade e de toda a obra de Deus. Mas está escrito que João viu descendo um anjo do céu. Como é bonito, como é maravilhoso a mensagem da palavra de Deus. Satanás se apresenta como valente, como perigoso, mas Jesus disse que o valente só é valente até que não chega mais valente do que ele. Vindo mais valente, amarra o valente e saqueia a sua casa. Deus poderia mandar um grande exército para prender Satanás, mas não há necessidade. Vem um anjo só, desce do céu, amarra o diabo, ele vai amarrar o diabo. Aí ele será amarrado mesmo. Um anjo do céu vai amarrá-lo. Alguém poderia me objetar, mas Satanás não é espírito. Como se amarra um espírito? Correntes humanas não o amarrarão, mas a corrente de Deus amarra. Amarra de tal forma que ele nunca poderá escapar. E amarrado será lançado no abismo. E lá deverá permanecer pelo período de 1000 anos. Nós não encontramos na Bíblia nenhuma vez a palavra milênio. Essa palavra foi criada pelos teólogos, dando sentido aos 1000 anos em que a Bíblia nos fala. Até do capítulo 20, dos versos 1 a 7, nós encontramos 6 vezes a palavra 1000 anos. Então está comprovado esse período em que Satanás estará na prisão, no abismo, e Jesus governando este mundo. É bom lembrarmos que Satanás tem medo do abismo. Os demônios temem ir para o abismo. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 31. Quando Jesus expulsava os demônios daquele jovem gadareno, os demônios fizeram um pedido a Jesus e foram atendidos no pedido. Se nos expulsas, não nos mande para o abismo. Permita que entremos nessa manada de porcos. Eles temem o abismo. Jesus permitiu, entraram nos porcos, está escrito que era mais de 2000 porcos. Todos se precipitaram no despenhadeiro, caíram no mar e morreram afogados. E eles ficaram sem lugar. Certamente foram também para o abismo. É o lugar onde Satanás será preso. E é o lugar onde ele permanecerá durante 1000 anos. Nesses 1000 anos é o milênio, quando o governo de Jesus Cristo será inaugurado. Jesus governando o mundo com justiça e paz. Ele é o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. O seu nome será maravilhoso,
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glória a Deus. Então ele vai reinar com justiça e com paz. Dos versículos 4, nós vamos ler. E vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. João via tronos e alguns assentados no trono. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 28, quando os discípulos faziam uma cobrança a Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que vamos receber? E o Senhor disse: neste mundo recebereis 100 vezes mais. E quando vier o Filho do Homem na sua glória, vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas aqui nos fala daqueles mártires do período da grande tribulação. Aqueles que não aceitaram o sinal da besta e não adoraram a sua imagem, e por isso morreram, pagaram com a vida. Eles ressuscitarão assim que vier o Senhor na sua glória. Eles irão ressuscitar. No livro que pela graça de Deus escrevemos, a revelação do Apocalipse, nós colocamos aqui a Bíblia fala de 3 ressurreições. Nós estamos nos referindo às ressurreições que se darão após o milênio, do milênio para frente. Mas antes deste acontecimento, temos mais 3 casos de ressurreição. Então, ao todo, são 6 ressurreições definitivas. Veja bem, nós estamos nos referindo àqueles que ressuscitaram e voltaram a morrer, como é o caso de Lázaro, como é o caso do filho da viúva de Naim, como é o caso da filha de Jairo, e mais um caso ou 2 do Velho Testamento. 2 casos, me parece, no Velho Testamento. O filho da Sunamita, ressuscitado pelo ministério do profeta Elias, e um morto que foi jogado nos ossos de Eliseu e reviveu. Então, esse caso de ressurreição, mas esses voltaram a morrer. Estamos nos referindo àqueles que ressuscitaram já em corpos glorioso para nunca mais morrerem. Jesus foi o primeiro, ele é a primícia dos que dormem. Marcos capítulo 16, versículo 9. E tendo Jesus ressuscitado da manhã do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então Jesus é a primícia, ele é o primeiro que ressuscitou em corpo glorioso para nunca mais morrer. E ele venceu a morte e abriu o caminho para outros ressuscitarem. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53. Está escrito que quando o Senhor ressuscitou, o corpo de muitos santos que haviam morrido ressuscitaram. E saíram da sepultura e entraram na cidade santa.
E depois temos o caso da ressurreição das duas testemunhas, que está no capítulo 11 e o versículo 11 do livro de Apocalipse. A ressurreição das duas testemunhas. E agora temos a ressurreição, agora mais 3, dos que ressuscitarem no início do milênio, aqueles, como já falamos, que foram mártires da grande tribulação. Eles ressuscitarão e desfrutarão o gozo do milênio com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reinarão com Ele durante 1000 anos. E no fim do milênio, quando, antes do juízo do trono branco, haverá uma outra ressurreição. Aí todos os ímpios, desde Caim até o último ímpio que morrer, ressuscitarão para serem julgados diante do grande trono branco, onde Jesus Cristo é o juiz. Já falamos, antes que haja a ressurreição dos mártires, haverá a ressurreição da igreja, que ressuscitarão os crentes por ocasião do arrebatamento. Alguns dos estudiosos da palavra de Deus têm considerado a ressurreição da igreja ou dos crentes em 2 etapas, a primeira etapa e a segunda etapa. A primeira por ocasião do arrebatamento e a segunda no início do milênio. Mas estudando bem as escrituras sagradas, eu pude ver que a ressurreição da igreja é a parte. Aqueles que ressuscitarem no início da grande tribulação, mártires da grande tribulação, ressuscitarem no início do milênio, quero dizer, eles são salvos, gozarão com Cristo eternamente, mas nunca farão parte da igreja, porque a igreja é noiva de Cristo. Nessa ocasião, Jesus já se casou com a sua igreja, com a sua noiva, há 7 anos atrás. Agora esses mártires ressuscitarão e desfrutarão o glorioso governo de nosso Senhor Jesus Cristo. Como será o governo de Jesus? Aí vai se cumprir literalmente Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Jesus vai governar o mundo com justiça. Nós estamos tão acostumados a ver tanta injustiça. Parece que a justiça zomba dos nossos direitos. Quando alguém comete um delito, mas ele tem uma boa condição financeira, ele contrata bons advogados e ele sai livre, zombando da justiça. Outros têm influência social e tem aqueles também que gozam de fórum especializado, especial, porque tem uma posição na política. No governo de Jesus não vai existir isso. Todos serão julgados da mesma forma. Ele não tem respeito humano, grandes e pequenos. Todos serão julgados na mesma proporção. Então o governo de Jesus será um governo de absoluta paz. Será um governo onde
haverá paz mundial. Hoje nós vivemos preocupados. Hoje nós vivemos assustados. Tem-se medo de tudo. Podemos ser assaltados parados em um farol. Podemos ser assaltados em nossas casas. A insegurança, a falta de paz, há conflitos. No mundo todo há conflitos, guerras, guerrilhas, revoltas. Enfim, há uma agitação total. Há um desassossego no mundo. Quantas pessoas, pai de família trabalhando, medo de perder seu emprego, medo de não poder manter a família com dignidade, a falta de paz, alguns até não conseguem nem dormir, precisam de calmante, porque não há paz. Mas no governo de Jesus haverá paz absoluta, paz abundante. Não haverá assaltos, não haverá conflitos, não haverá guerras. Nós veremos um pouco mais à frente as profecias que nos mostram esses acontecimentos. Onde será a sede do governo de Jesus? Onde estará a sede do seu governo? Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4. O amado ouvinte pode verificar esses textos, onde nos fala que Jerusalém será a sede do governo. Joel capítulo 3, versículo 17 a 20. E Miqueias capítulo 4, versículo 2. Jerusalém será a sede do governo glorioso de nosso amado Salvador Jesus. No governo de Cristo haverá paz na terra. Atos capítulo 17, versículo 31. Romanos capítulo 14, versículo 17. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 13. E Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Nos fala de um governo de paz, de um governo de justiça. Isaías capítulo 11, versículos 1 a 9. E capítulo 65, versículo 25. Até os animais carnívoros terão sua natureza mudada. Não se comerá, um não vai matar o outro para sobreviver. Interessante. A Bíblia diz que o leão comerá palha como o boi. A ovelha e o lobo pastarão juntos, e uma criança pequena os guiará, e uma criança meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, diz o Senhor. Isso vai se dar aonde? Aqui na terra, aqui no mundo. Essa terra que passou por uma grande mudança, uma grande transformação. Quando foi derramado na terra a ira de Deus, então o próprio ar, onde está hoje infestado de espíritos imundos, foi purificado. A terra passou por grandes transformações. E essa poluição que polui o ar, polui os alimentos, polui a água, tudo será tirado. Tudo será removido, e haverá abundante paz, haverá justiça, glória seja o nome de Jesus. Outra coisa interessante, amados, a Bíblia nos promete que durante o governo de Jesus, os anos de vida serão aumentados. Hoje, aqui no Brasil, me parece que a média de vida de um homem é de 70, 70 e poucos anos, 71, 72 anos. Parece que a estatística dá essa média de vida. Raríssimas pessoas no mundo atingem 100 anos de vida. Temos hoje um
um brasileiro ilustre, o arquiteto Oscar Niemeyer, me parece que está com 105 anos, ainda lúcido. Isso é um susto. Isso causa admiração, porque não é normal. Mas está escrito que os homens viverão muitos anos. Vamos ler Isaías, capítulo 65, versículos 17 a 24. Vamos ler esse texto. Isaías, capítulo 65, dos versos 17 a 24. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. São promessas maravilhosas que no governo de Cristo deverá acontecer. Está escrito assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Que promessa maravilhosa! Hoje, com o partido dos 60, já é idoso, é velho. No governo de Cristo está escrito que aqui lemos que o cidadão com 100 anos ainda é jovem. E se morrer aos 100 anos, porque foi amaldiçoado, porque pecou. Então haverá pecado também durante o milênio. Eles e seus moradores da terra edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão seu fruto. Hoje o pai planta para o filho comer e às vezes para o neto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E o versículo 25 diz: e o lobo e o cordeiro passarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isso se dará no governo de Cristo. Eu lhes convido para mais uma leitura. Leiamos ainda Zacarias, o penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias, capítulo 8, versículos 1 a 5. Está escrito assim: veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, tenho grande zelo de Sião, e com grande indignação tenho zelo dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o nome do Senhor dos exércitos, Monte Santo.
Assim diz o Senhor, ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Leamos ainda o 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos. Aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Promessas preciosas. Velhos nas praças e crianças brincando nas praças. Hoje não se pode ver isso. Hoje o velho tem medo de sair de casa porque é perigoso. E ninguém deixa as crianças brincando na rua, porque é perigoso também. Vivem fechados como prisioneiros. Mas no governo de Cristo, que coisa linda, fala o profeta Zacarias. As crianças brincarão na rua, não haverá perigo, brincarão nas praças, tranquilamente. É Jesus governando, é Jesus o Rei. Glória seja o nome do Senhor. As nações não mais aprenderão a guerrear. Hoje, todos os povos se preocupam, todos os países, as nações, em terem seu arsenal de guerra mais sofisticado, treinando seus exércitos. Por mais que falem de desarmamento, não passa de meras conversas sem sentido nenhum. Todas as nações se armando, se preparando, gastando milhões e milhões de dólares, de euros, de reais, na preparação de material bélico. Porque sempre há uma expectativa de conflito, de guerra, de derramamento de sangue. Mas no governo de Jesus, isso não vai acontecer. Isaías capítulo 2, versículo 4. Vejamos o que diz o texto sagrado. Isaías capítulo 2, versículo 4. Outra promessa maravilhosa para o reinado do Senhor. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para eles afluirão todos os povos. 3. E irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião virá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Glória seja o nome do Senhor. Miqueias capítulo 4, versículo 3. Vamos ver o que diz Miqueias, no capítulo 4, versículo 3. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Essas nações converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Governo de paz, de segurança. Será esse o governo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus prezados, nós esperamos esse governo do Senhor. A igreja estará ao seu lado. E Jesus vai mostrar como se pode governar com justiça e paz.
Depois está escrito lá em Apocalipse também, voltemos a ler Apocalipse, aqui do versículos 7 ao 19, está escrito: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Que coisa impressionante. Terminados 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O Supremo Juiz já sentenciou Satanás. Ele vai ficar 1000 anos preso. Dessa prisão não tem bom comportamento. Essa prisão não tem prisão albergue. Aí é preso mesmo, preso no abismo. Só depois de 1000 anos ele sairá. Deus está provando para a humanidade, dando às pessoas a oportunidade de opção e provando a maldade que há no coração do homem. Satanás enganou Adão e Eva no jardim do Éden. Eles estavam cercados de todo conforto, abundância de tudo que precisavam. Não precisavam se preocuparem para viverem. Trabalhavam porque trabalhar é uma bênção. Mas não trabalhavam para comer, para pagar dívida. Eles tinham tudo em abundância. Gozavam de comunhão com Deus. Todos os dias o Senhor, pela viração do dia, vinha conversar com o homem. O que mais eles podiam querer? Que coisa maravilhosa! Mas Deus permitiu que Satanás se travestisse numa serpente e com astúcia os enganasse, despertando neles o pecado do egoteísmo, isto é, que eles seriam deuses, não precisando mais de Deus, podendo ser independentes. E eles se deixaram enganar e perderam todo aquele privilégio. Quando Satanás for solto da sua prisão depois de 1000 anos, ele vai voltar a circular pela terra e ele vai ter alguém que se coloca nas suas mãos para formar uma oposição ao governo de Cristo. E ele vai convencer as pessoas de que Satanás fará um governo melhor. Ele reunirá um grande exército. Aqui diz Gog e Magog. Gog e Magog foram sempre inimigos do povo de Deus. Sempre adversários. Certamente é um descendente de Og. O amado ouvinte pode consultar Ezequiel capítulo 38 e o capítulo 39, versículo 1, onde temos uma relação deste Og e Magog, que reunirão um exército para cercar o arraial dos santos e destronar Jesus e passar o governo do mundo para as mãos do diabo. É uma coisa curiosa, mas vale a pena refletir. Somente Deus é onisciente. Somente Ele sabe todas as coisas. Satanás não é onisciente. E quando estudamos assim a palavra de Deus, me dá uma forte impressão de que Satanás nutre alguma esperança de vitória. Porque quem tem absoluta certeza da derrota, não luta mais.
Quem sabe que não vai vencer, não faz tentativa. Então me parece que Satanás nutre alguma esperança. Quem sabe as coisas vão dar certo e eu vou conseguir. Mas Deus fala as coisas antes que aconteçam. Romanos capítulo 4, versículo 17. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então já está escrito que vai acontecer. Mas Satanás reunirá um exército grande, cercará a cidade santa. Mas a Bíblia nos fala, está escrito como lemos agora, aqui nos versículos 9, que descerá fogo do céu e aniquilará o diabo e o seu exército. Essa aniquilação não quer dizer que deixarão de existir. Quer dizer que eles serão derrotados, vencidos. O seu exército, formado por homens, morrerão e enfrentarão o juízo do grande trono branco. Satanás agora não será somente preso, será lançado no lago de fogo e enxofre. Vai fazer companhia para a besta e o falso profeta, que já estão lá há 1000 anos. Agora receberão uma companhia, a companhia de Satanás. E de lá, ele nunca mais sairá. Será atormentado noite e dia para todo sempre. Assim se findará o milênio. E depois passaremos para o juízo final, a Nova Jerusalém, e entraremos em uma feliz eternidade. E Jesus agora é o Rei absoluto. O seu reino não terá fim. Ele reinará para todo sempre. Antes que eu termine a minha prédica, quero dizer aos amados ouvintes, meu prezado irmão, fica firme com Jesus, renove sua esperança, ainda que você esteja passando alguma luta, alguma dificuldade, mas olha para Jesus e para as coisas maravilhosas que vão acontecer.